Você não é fraca, você não é dramática e você definitivamente não é exagerada. Você tem um cérebro tentando te proteger. O problema é que ele está protegendo você de coisas que não são ameaças reais. Ansiedade não é um defeito de personalidade, é um mecanismo biológico e ele tem nome: amígdala cerebral. A amígdala é uma pequena estrutura do seu cérebro responsável por detectar perigo. Ela funciona como um alarme. Quando percebe ameaça, ela ativa um sistema chamado luta ou fuga. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, seus músculos ficam tensos, seu corpo libera adrenalina e cortisol. Isso é perfeito se você estiver fugindo de um leão, mas hoje o leão pode ser uma mensagem não respondida, uma reunião no trabalho, uma conversa difícil ou até um pensamento. E o seu cérebro não diferencia perigo físico de perigo emocional. Ele reage da mesma forma. Agora preste atenção nisso. Quando você passa por estresse constante, falta de sono, excesso de redes sociais, ambientes instáveis, relacionamentos imprevisíveis, seu cérebro começa a aprender que o mundo é inseguro. E a amígdala fica sensível demais. Ela começa a disparar alarme antes mesmo de confirmar se existe ameaça. Isso se chama hipervigilância. É como viver com um detector de fumaça que dispara até quando você faz torrada. O problema não é o alarme existir. O problema é ele nunca desligar. E quanto mais ele dispara, mais forte ele fica, porque o cérebro aprende por repetição. Neurônios que disparam juntos se conectam. Isso é neuroplasticidade. Seu cérebro está sempre se adaptando. A questão é, ele está se adaptando para viver ou apenas para sobreviver? Ansiedade não é falta de fé, não é falta de força, é um sistema nervoso em estado de alerta constante. E se você tenta resolver isso apenas com pensamento positivo, você se frustra, porque o problema não está só no pensamento, está no corpo, no sistema nervoso, na biologia. E é por isso que você pode até entender racionalmente que está tudo bem, mas seu corpo continua em guerra. Existe uma diferença enorme entre perigo real e perigo percebido, mas para o cérebro, a reação é praticamente a mesma. Quando a amígdala ativa o modo luta ou fuga, ela envia um sinal para outra região, chamada hipotálamo. O hipotálamo ativa as glândulas adrenais. As glândulas liberam cortisol. O cortisol mantém seu corpo em estado de prontidão. Isso deveria durar minutos, não meses, não anos. Quando esse sistema fica ativado por muito tempo, o cérebro começa a mudar. O córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela lógica, planejamento e controle emocional, fica menos ativo e a amígdala fica mais forte, ou seja, quanto mais ansiedade você sente, menos acesso você tem à parte racional que poderia te acalmar. Não é falta de controle, é um cérebro temporariamente desregulado. E aqui vem algo importante. Ansiedade, muitas vezes não nasce do presente. Ela nasce de experiências passadas. O cérebro registra a dor emocional como aprendizado. Se você viveu críticas constantes, rejeição, imprevisibilidade, instabilidade, seu cérebro aprendeu que precisa estar sempre alerta. Ele não quer que você sofra de novo, então ele tenta prever tudo, controlar tudo, evitar tudo. Só que viver tentando evitar dor é a receita perfeita para viver ansiosa. Quanto mais você evita situações desconfortáveis, mais seu cérebro interpreta aquilo como perigoso e o ciclo continua. Evita, sente alívio. O cérebro aprende que evitar funciona e reforça o medo. Isso é condicionamento, e é por isso que a ansiedade cresce quando você foge, não porque você é fraca, mas porque seu cérebro está fazendo exatamente o que foi treinado para fazer. Agora a pergunta é: se o cérebro aprende por repetição, ele também pode desaprender? A resposta é sim, mas não com força, não com culpa, e não se chamando de fraca. Ele desaprende com treino, com exposição gradual, com regulação do sistema nervoso.
com pequenas provas repetidas de que você está segura. Ansiedade não é um inimigo, é um alarme, e alarmes podem ser recalibrados. Você não vence a ansiedade brigando com ela, você vence ensinando seu corpo que está seguro, e isso começa pelo sistema nervoso. Primeira coisa que você precisa entender: ansiedade é fisiológica antes de ser psicológica. Então, vamos começar pelo corpo. Respiração fisiológica. Existe uma técnica simples usada até por neurocientistas como forma rápida de reduzir a ativação da amígdala. Funciona assim: inspire pelo nariz, inspire mais um pouquinho como se completasse o pulmão e solte o ar lentamente pela boca. Essa segunda pequena inspiração expande os alvéolos pulmonares e a expiração longa ativa o nervo vago. O nervo vago sinaliza para o cérebro que você está segura. Faça isso 5 vezes seguidas. Não é místico, é biologia. Segunda coisa: exposição gradual. Toda vez que você evita algo por ansiedade, seu cérebro aprende que aquilo é perigoso. Então você precisa fazer o oposto, mas não de forma radical, de forma progressiva. Tem medo de falar em público? Comece falando em grupos pequenos. Tem medo de conversas difíceis? Comece dizendo pequenas verdades. O cérebro precisa de provas repetidas de que você sobrevive ao desconforto. Coragem não elimina o medo, ela ensina ao cérebro que o medo não manda mais. Terceiro ponto: sono. Quando você dorme mal, a amígdala fica até 60% mais reativa. Isso significa que coisas pequenas parecem enormes. Dormir bem não é luxo, é regulação emocional. Quarto ponto: redução de dopamina barata. Excesso de redes sociais, estímulos rápidos, notificações constantes. Tudo isso mantém seu cérebro em estado de alerta. Você nunca desacelera. E um cérebro que nunca desacelera, nunca se sente seguro. Crie momentos de silêncio, sem tela, sem estímulo, sem ruído. No começo vai parecer desconfortável. Depois vai parecer paz. Quinto ponto: treinar tolerância ao desconforto. Ansiedade piora quando você tenta eliminar qualquer sensação ruim, mas crescimento exige desconforto. Comece pequeno, banho levemente mais frio, exercício físico regular, resolver tarefas antes de ter vontade. Cada pequena vitória envia uma mensagem ao cérebro: eu consigo lidar com isso. E repetição cria nova conexão neural. Neuroplasticidade funciona para a ansiedade, mas também funciona para a coragem. Seu cérebro não é fixo, ele é treinável. A pergunta é: você está treinando medo ou está treinando força? Talvez você tenha passado anos acreditando que era fraca, que precisava ser mais forte, mais positiva, mais controlada, mas a verdade é outra. Seu cérebro só aprendeu a sobreviver cedo demais. Ele ficou bom demais em te proteger e esqueceu de te deixar viver. Ansiedade não é um rótulo, é um estado, e estados podem mudar. Mas não com pressa, não com culpa, não se forçando a ser alguém que você ainda não treinou para ser. Você não precisa silenciar o alarme, você precisa mostrar para ele, repetidas vezes, que o incêndio acabou, e isso exige prática, pequena, constante, consistente, porque aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo é essencial, porque muitas vezes a ansiedade não paralisa sozinha. Ela se disfarça de procrastinação e você começa a achar que é preguiça, mas não é. No próximo vídeo eu vou te mostrar como o medo se esconde atrás da procrastinação e como retomar o controle do seu cérebro. Nos vemos lá.